Olá, bem-vindos e bem-vindas à FLIDS, a Festa Literária da Diversidade Sexual. Eu sou o professor Rodrigo Marques, sou da Universidade Estadual do Ceará, no campus da FECLESC, em Quixadá, uma cidade que fica no interior do estado do Ceará. E eu tenho o prazer de mediar a mesa sobre a obra literária de Carlos Emílio Corrêa Lima, a quem aqui eu já chamo para comparecer no nosso papo. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Então, vou falar um pouquinho da biografia do Carlos, em seguida eu passo a palavra a ele, tá bom? Carlos Emílio Corrêa Lima é escritor, poeta, ensaísta, jornalista cultural, professor e editor. O Carlos nasceu em Fortaleza, no Ceará, e editou as revistas O Saco, Carneiro, Cadernos Rio Arte, Nação Cariri, Siriará, Letras e Artes e Arraia Pajeú. Além disso, ele publicou os romances A Cachoeira das Eras, Além de Jericoacoara, Pedaços da História Mais Longe, Maria do Monte, o romance inédito de Jorge Amado, e os livros de contos Órfãos e o romance que explodiu, e o livro ensaístico Virgílio Vaz e Os Olhos de Paisagem do Cineasta do Parnaso. O Carlos ainda é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele é um dos fundadores do CEP 20.000 em 1990, no Rio de Janeiro, e também do projeto Rodas de Poesia e Percussão, em 1999, aqui no Ceará. Tem contos de sua autoria em diversas antologias, na Antologia do Conto Fantástico Brasileiro, organizada por Braulio Tavares, Páginas de Sombra, e na coletânea Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, que está para sair, está no pré, organizado por Roberto de Souza Causo, e também na primeira antologia de contistas brasileiros publicados na Itália, organizada por Silva Marianetti. No ano de 2018, foi lançado em Portugal o seu romance Maria do Monte, o romance inédito de Jorge Amado. O longa-metragem de ficção O Barco, o filme de Petrus Cariri, é baseado em um conto do Carlos Emílio Corrêa Lima, o conto O Barco, do livro Órfãos. É isso aí, Carlos. Seja bem-vindo novamente, e a palavra é com você. Eu agradeço ao professor Rodrigo Marques e agradeço ao pessoal da FLIDS, que está organizando o evento. E eu queria entrar logo diretamente num conto que eu vou ler. Eu já aviso que ele não tem temática LGBTQ, porque vocês vão dar mais ênfase a isso. Eu quero ler porque eu considero ele, se alguém me perguntar qual o melhor conto que eu já escrevi na vida até agora, eu diria a vocês todos e todas que é O Gigante Camalaô. É um conto que eu escrevi quando eu tinha... Em 1975, ele saiu na revista O Saco. Aqui, ele saiu na revista O Saco. Eu exemplar uma das páginas da revista O Saco, em 1976. E eu vou ler para vocês, para o leitor ter uma ideia da minha linguagem, né, do modo como eu estruturo um conto, como eu escrevo um conto. Eu não facilito a leitura para o leitor, e o conto não é que ele seja uma falha, mas eu vou ter que explicar uma coisa. São dois passarinhos, dois bem-te-vis, que também são duas índias de Almofala, que estão na antiga Feira dos Pássaros, cantando e se lamentando dentro de uma gaiola, tocando violas, né? E contando essa lenda. Então é isso. Elas são duas índias, pássaros, dois bem-te-vis, dentro de uma gaiola, contando isso. Se é para o leitor se preparar para a visualidade. Se fosse um filme, começaria exatamente assim. Vocês vão ver se nós conseguimos cantar. Nós vimos o padre entre as dunas, com a batina já quase marrom, por causa da dor do sol. A batina esvoaçava, parecia rasgar-se em muitas asas de pano. O padre parecia alçar voo sobre todas essas dunas da costa, como um urubu engraçado e maltrapilho, o corpo afinal recomposto, todos os pedaços unidos no jeito original. Nós estávamos cantando, como agora,
velhas canções de peixe, e nossas vozes se rindo misturavam-se como bem-te-vis aos gritos, a folharada seca de lamentações do padre. O padre era louro, bonito, a gente sabia, continuava o mesmo. Ele nunca parou de se lamentar. Viera de terras distantes, era sempre uma sombra no chão, sempre uma longínqua aproximação. Paramos de cantar as cantigas que o gigante, hoje apodrecido na costa do mar, nos ensinou quando éramos meninas. Ah, o gigante Camalaô, o vomitador de peixes, o acendedor de fogueiras, nosso grande pai do começo do vento. Um dia, já viúvo, no tempo em que nascemos, nosso pai adoeceu. Não comia mais os mariscos do mar, não abocanhava mais as aves do céu e rejeitava com raiva de trovão a bebida de caju que botara para fermentar na lagoa e que nós levávamos em alguidares para ele. Nosso pai Camalaô passou a querer comida humana. Foi aquela correria, todo mundo espavorido, o padre tentando suster o atropelo, fazendo tudo para controlar os fiéis sem correção, que não abandonassem a missa em plena Eucaristia. Mas quem foi que prestou atenção no que o Santo Padre dizia quando a mão de nosso pai das dunas e das nuvens ia se intrometendo pela porta da igreja e agarrando os bancos de madeira, as imagens, a grande cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e furioso jogava tudo que não fosse feito de carne humana no mato? A cruz enorme ia ficando pequenina no céu, varava silvando um bando de pássaros que naquela hora sobrevoava a cidade, e num grande relâmpago caía do outro lado da muralha das dunas, dentro do mar. Espingava na praça. O padre Pedro nos amaldiçoava. Seus bêbados, seus sem nada, voltem, parem de beber essas águas de caju antigo que os faz avistar esse gigante no meio do ar, pisando na terra, espantador de tudo, ciclone que espanta as gentes do mundo. Voltem, ignorantes, voltem para reconstruir a igreja, subam de novo essas escadarias até a verdadeira boca divina, seus primitivos irrecuperáveis. Isso ele dizia batendo com imensa colher num sino de bronze sem badalo, a percorrer as ruas da cidade deserta, porque nós todos não tínhamos coragem de voltar para nossas casas. Nós todos estávamos escondidos nas moitas à beira da lagoa. Nunca atendíamos aos seus chamados antes do entardecer. Aí então acordávamos do sono pesado e, com a aragem da terra, voltávamos para almofá-la, dançando e cantando palavras profundas para o ouvido do mundo entender. Levávamos tochas acesas com as resinas das terras e fibras das redondezas da região do nascimento. Só terminávamos com aquela procissão, com aquela danação de cantorias e máscaras, quando nosso pai adormecia em sua cama no horizonte, e o entardecer com seus aromas, com todas as suas chuvas repentinas e mornas, ecoava em nosso coração, bem íntimo. Era mais uma noite de calma e de amor. O maior ódio que o Camalaô tinha de tudo que havia na cidade era da igreja. Todos os gigantes têm raiva de igrejas e de sinos. Os que eles gostam mais é de comer. É também de ver os rios correndo para o norte, aquela água fria e gostosa molhando o calcanhar. O gigante também não gosta de andar nu. Sente mais frio e calor do que todos os outros tipos de homens. Durante mais de 20 anos, no começo do século passado, nossos bisavós, todos os habitantes da cidade, costuraram fazenda para a roupa do gigante Camalaô. A fazenda veio numa fileira de barcos pelo mar. A primeira remessa mal deu para uma das mangas e durou anos. Todas as ruas da cidade ficaram atapetadas daquele tecido grosso, que serve hoje para envolver a carga dos caminhões durante muito tempo. Mas ficou tão sujo de pó que nosso pai Camalaô teve que sacolejar muito, pular até perder a vontade para o pó sair. Era um pó amarelo, uma espécie de areia boa de se pisar e que formou as dunas que cercavam a cidade. E quando ele pulou, feito uma criança levada, por mais de 6 meses,
Quase até o istmo da capital, a terra tremeu demoradamente pela primeira vez. Os outros 6 meses foram de descanso, do tamanho da aurora boreal, e durante esse período de trevas e tranquilidade, de nuvens espessas pairando sobre o mundo, muita coisa boa e daninha nasceu. Foi por aí que chegou o vigário, a mando da arquidiocese, e nos incitou a construir a igreja com a areia daquelas dunas e com as pedras da ponte do serrote do mar de Jericoacoara. Mas, quando Camalaô acordou, não notou logo a mudança na cidade. Como todos sabem, os gigantes não ouvem nem veem bem. Foram precisos muitos e muitos anos para que ele pudesse entender o que lhe havia acontecido. Só em 1912 foi que ele descobriu que uma paróquia com padre permanente, igreja, batizados, casamentos e cemitério estava funcionando em Almofala há mais de 30 anos. Descobriu, talvez pelo cheiro. Aí ele, enfurecido, afastou-se na direção da Serra Grande, como se não mais pensasse em voltar. Fez-se um silêncio de morte. O vento parou. Muitas tropas de moças e rapazes, vestidos com roupas coloridas, foram mandadas para aquelas bandas para que perto dele cantassem, dançassem e o fizessem voltar estimulado. Parte LGBT, aí está aí o detalhe. Foram 13 expedições fracassadas. O gigante só voltou quando quis. Ficou lá nos velhos montes, imerso na folhagem, época de aguaceiro. Por esses tempos, o padre nos ensinou todas as novas coisas. Nos aconselhou a parar de beber nossa bebida, nosso sangue. Mas como poderíamos parar de beber nosso sangue confirmado, se isso era contra o primordial de todas as coisas? E por não beber nosso sangue, ele jamais pôde ver e acreditar no gigante nosso pai, Camalaô. Para ele, era o vento e as dunas que lentamente soterravam a cidade, nossa cidade branca, nossa miséria de ouro. O padre Pedro não quis sair da igreja no dia do último dia. A igreja é o meu navio e do alto daqui da torre bramirei contra as dunas revoltas. O gigante estava muito doente, só fazia se arrastar, era um chiado de seca. Foram os meses de maior estiagem. Nós dançávamos em torno das cantigas que ele nos ensinou ao som do pilão. Todos naquela triste animação. O padre sozinho no telhado da igreja, gritando, pregando em voz alta contra o rito profano. Foi também o tempo das extensas caçadas, dos preás, dos tatus, dos tejos, dos veados, das onças amontoadas em pilhas nas ruas de Almofala. Tudo para o gigante comer. Todos os bichos caçados a arco e flecha em dias de sol e calor, quando os arbustos secos começam a queimar. Toda a caça para a boca do mundo. Mas nosso pai rejeitou tudo, até as crianças que abortávamos para ele comer. Não queria também o corpo dos mortos. Camaleão deixou de ser nosso cemitério. Foi morrendo, morrendo, se dissolvendo naquela areia de que era feito o corpo dele. E cada vez mais o vento começou a soprar. O pó nunca mais parou de invadir as casas. A última vez que vimos Camalaô se mexendo foi em 1930, quando a espiga lisa e prateada, que tinha desenhada nela Zeppelin, leve e enorme, pairou sobre a cidade. Foi baixando, baixando, e quase tocou na torre da igreja. Vinha do outro lado do oceano, das Europas, das terras do Padre Pedro. Ele parecia um macaco saltitante, o Padre Pedro, gritando de braços elevados na direção da coisa voadora. Tire-me daqui, leve-me daqui. Socorro, pelo amor de Deus. Nós havíamos cercado a igreja e muitos homens já subiam pelas escadas de caracol, armados de cacetes e facas, para acabar de uma vez com um padre que irritava nosso pai de nossos ímpetos herdados do cataclisma. Estávamos enfurecidos. Lá de dentro, da coisa prateada, que tinha a forma dos charutos que o padre Pedro fumava, jogaram uma escada de corda que oscilou no espaço. O padre, desesperado, com a batina esvoaçando,
na ponta da cruz de ferro, enferrujada pela voz do mar, tentou agarrar-se à borda da escada. Mas como o vento era forte, a escada sempre ficava no lugar errado e o padre não conseguia pegá-la e muito menos se agarrar. Então ele, num derradeiro arremedo de força, tentou desligar-se da força da terra e por pouco não alçou o voo. A gritaria nesse momento estalava, era enorme. Todo mundo dizia, vai voar, é agora, é já. Quando suavemente ele pairou no ar, para depois despencar-se no meio do espanto, feito um pássaro rompido, mas batendo no solo com um estampido de sapo. Foi aí que nós vimos, naquela fronteira toda, nós vimos o mundo girando, as dunas, as casas, as árvores, tudo variando de tamanho, de cheiro, de tom. A mão peluda de nosso pai Camalaô tentando pegar naquela coisa voadora de prata, mas sem obramento. A coisa já ia longe, lá para os lados do Camucim, para a foz resplandecente do rio Coreaú, enquanto os urubus iam começando a bicar os pedaços do padre que havíamos esquartejado com todo furor. Lá de cima, muitas cabecinhas acenavam com lenços e bandeirolas do navio voador. Aí nosso pai começou a estertorar, a soprar com tanta força, que naquele sopro, naquele redemoinho, tudo se foi cobrindo de areia. Camalaô virou primeiro ruína e depois se desmanchou. Sua alma soprou sobre o mundo, o céu ficou de outra cor. Hoje, tudo é sepultado, tudo está debaixo das dunas. Nós duas viemos de lá, da cidade soterrada, para ver se conseguimos cantar. Nós é que sobramos, é que podemos ainda ver muitos navios, beber da água de muitos cocos. Todos os dias, na hora do maior sol, o padre louro, zangado, se aproximava da gente, sem nem sequer nos tocar, apesar de ser esse seu único e simples desejo. A batina esvoaçando, o corpo recuperado, tentando voar. O espírito que guarda contra os ladrões e bandoleiros as imagens por lá escondidas. A igreja soterrada, o mistério fechado e completo. E como sempre, como da primeira vez, ele não nos espantou, nem nos amedrontou. Foi como o vento, ondulou a palma do coqueiro. Rimos e cantamos. Vocês vão ver, aqui, na Feira dos Pássaros, 2 bem-te-vis, chilreando ao som das violas que dedilhamos nas noites sem águas, bebendo esta bebida sem fim. O gigante Camalaô. É muito bom ver o Carlos Emílio lendo seus textos e lendo textos também de outras pessoas. A voz dele parece que é muito afeita para a literatura, né? E queria dizer da minha alegria de estar podendo aqui mediar e também falar um pouco da obra do Carlos Emílio. Eu estou ouvindo um som aqui que está me atrapalhando aqui, um eco. Não sei o que está acontecendo. Rodrigo. Oi, Carlos. Deixa eu falar só uma coisa. Diga. Uma das, digamos assim, do desenho gráfico fortíssimo desse ponto é o Zeppelin, não é? Imediatamente, o Zeppelin. Zeppelin, sim, sim. Não é? Tem uma peça de teatro que tem uma música maravilhosa do Chico Buarque de Holanda, que tem Geni e o Zeppelin. Geni e o Zeppelin. Esse conto foi escrito 6 meses antes da música e da peça ser lançada. Não tem a mínima influência do Geni e o Zeppelin. Ele é o segundo conto da literatura brasileira, na minha pesquisa, onde o Zeppelin entra como elemento simbólico, cenográfico na literatura brasileira. Entende? Só há uma referência num livro do Osman Lins, uma peça de teatro, que é muito rápida na peça. Agora, no filme que fizeram sobre essa peça, Isbela e o Prisioneiro, né? No filme que fizeram sobre essa peça do livro, aparece, não como apareceu nos anos 50, que eu não sei quando a peça, mas por aí, foi escrita. Né?
a referencialidade na peça é muito rápida, mas no filme não. Eles aproveitam, né, a coisa do Zeppelin, correndo pelas ruas do Recife, vendo o Zeppelin passando. Sim, sim. Maravilhosa, né? Não é no conto, não é na peça de teatro do Oswaldinho, não tem essa cena, não existe. Tem a invenção do cineasta, que fez uma bela invenção. Mas é só para dizer, porque parece que eu estou influenciado por Danilo Zeppelin. É o contrário, eu acho que é o Chico Buarque que se influenciou. Que é o contrário que pouca gente possa saber, o saco que onde saiu esse conto era vendido nas bancas de Ipanema. Né? Sim. Quem sabe ele não comprou o saco, eu leio isso daí, o Rui Guerra, né? Quem sabe? Porque eu escrevi 6 meses antes, publiquei 6 meses antes, na verdade. E escrevi 2 Foi muito bom. Foi bom você ler o Gigante Camalaú, porque é um dos contos aqui que eu vou citar e vou ler um pouquinho também, um trecho. Então, foi bom ouvir você declamando esse conto, né? Então, legal. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso evento. Eu vou fazer uma breve leitura da obra do Carlos Emílio. Eu acho, cara, se você desligar seu microfone, vai demorar um retorno que eu estou ouvindo a minha própria voz. Isso. Opa, valeu, cara. Obrigado. Então, o Carlos Emílio me ligou, eu estava fazendo uma trilha na Chapada Diamantina, esperava a ligação de todo mundo, sei lá, até de uma cobrança de um banco, mas era a voz do Carlos Emílio, ele disse, olha, eu sou o Carlos Emílio, e eu estou querendo lhe convidar para um evento e tal, e aí você quer falar sobre minha obra? Eu falei, poxa, estava olhando uma montanha, e eu falei, não, eu acho que a montanha e a voz do Carlos Emílio está me fazendo um convite para eu aceitar esse desafio, que é um desafio falar da obra desse grande poeta e escritor brasileiro, né, latino-americano, que é o Carlos Emílio. E aí eu topei, eu estou terminando um pós-doutorado na USP, estudando Mário de Andrade, então assim, eu estou muito imerso só na leitura do Mário e também da Amazônia, de cantadores nordestinos, mas eu vi que eu sou um leitor do Carlos Emílio e poderia falar. Então, eu reuni a minha biblioteca aqui, fui catando os meus livros que eu venho adquirindo, né, ao longo do tempo, a obra do Carlos Emílio, sempre que posso eu compro alguma coisa. Eu tinha toda a coleção da revista Arraia, e os alunos me pediam muito, e eu resolvi doar a biblioteca da faculdade. Ela está tudo lá, então a biblioteca está fechada por conta da pandemia, e eu não pude ir. Então, eu vou dividir aqui com vocês uma possível leitura. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou mostrar um pequeno slide que eu fiz. Pronto. Então, acredito que vai dar certo. Bem, gente, vocês estão... Dá para ver aí, Carlos, uma apresentação? Opa, apareceu. Ótimo. Então, eu resolvi, então, tem muitos caminhos para fazer uma leitura da obra do Carlos Emílio, mas eu resolvi ser, assim, professor de literatura e fazer uma leitura de professor de literatura, uma vez que depois vai vir a Mona Gadelha, depois vai vir o Nelson Oliveira, e eles vão poder falar de outros aspectos da obra do Carlos, e eu vou falar mais dele mesmo como literatura. Eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, e dou aula de teoria da literatura, dou aula de literatura comparada, aula de literatura cearense, e o que eu percebo é que se a gente for usar as categorias usuais da teoria da literatura para ler a obra do Carlos Emílio, é insuficiente. Ajuda, claro, explica alguma coisa, mas não encaixa, tem alguma coisa que foge. Por exemplo, se a gente chamar a literatura do Carlos Emílio uma literatura fantástica, em parte, mas por outra ela escapa disso. Explica alguma coisa, mas não vai muito. Falar que o Carlos Emílio, os livros dele, não há narrativa, ou a narrativa é muito fragmentada. Por um lado, sim, mas por outro, há uma narrativa ali. Há uma narrativa. Né? Então, se você for pensar, ele escreve contos, ele escreve romances, mas você pode ler um conto do Orfus ou
no Romance que Explodiu, como um poema. E você pode ler um livro como o ensaio dele sobre Virgílio Vaz, como um livro de ficção também. Então, essas categorias, elas ajudam e, ao mesmo tempo, atrapalham quando você vai estudar o Carlos Emílio. Mas eu assumi essa ideia de que sou um professor de literatura, eu não vou fugir da raia, né? Eu vou mesmo encarar a obra dele e ver que categorias eu posso criar também, fazer uma leitura minha e com categorias que eu possa aproveitar da teoria da literatura, mas, ao mesmo tempo, criar novas categorias a partir das sugestões da própria obra do Carlos. Então, essa imagem aí que vocês estão vendo é uma ilustração do livro A Cachoeira das Eras, né? E ela é um tanto enigmática, tanto quanto a teoria da literatura pode pensar a obra do Carlos Emílio. Aqui também uma outra obra que aparece na capa de um livro de contos, Orfos, né? Para mostrar que essas formas nos desafiam a pensar. Então, eu vejo muito a literatura do Carlos Emílio como um desafio ao pensamento e ao sentimento. Então, isso é que eu quero explorar como pesquisador, como professor de literatura e como leitor. Tá? Então, essa aproximação, eu penso que a obra do Carlos Emílio é muito mais para você conviver que para você tentar explicar. Então, essa convivência que eu quero trazer para cá. Aí é o autor, né, que nós acabamos de ouvir, uma construção muito bonita. Então, eu juntei na minha biblioteca os livros que eu tenho do Carlos Emílio, um livro que eu gosto muito. Eu conversei muito pouco na minha vida com o Carlos Emílio. A gente se encontra, a gente sempre se trata com muita cordialidade, muito carinho, mas a gente não sei por que a vida não nos aproximou tanto, né? Quem sabe agora a gente começa a conversar mais. Mas uma vez eu me encontrei com o Carlos Emílio, acho que lá no CH da UES, em Fortaleza, e falei para ele da minha admiração pelo Além Jericoacoara, O Observador do Litoral, né? Que é um livro que, quando saiu a segunda edição, eu comprei na livraria que tinha aqui em Fortaleza, e gostei demais. Eu morava na praia, e lia o livro, ia para a praia, então eu convivi muito com esse livro, nessa perspectiva de ver o mar, de tomar banho de mar, de ler o livro, de ver jangada. Então, eu fiquei muito absorto assim, nesse livro. Tá? E gosto muito dele, é dele mais ou menos que eu vou falar. Então, A Cachoeira das Eras, né, que é um romance, o livro do Virgílio Vaz, que é um ensaio, e eu adorei quando saiu também pela UFC, que eu pude conhecer esse autor, Virgílio Vaz, ou Virgílio Vazé, e fiquei também muito impressionado que esse livro são 2 livros, ou, na verdade, porque as notas de rodapé também compõem assim, um outro ensaio. E fiquei muito fascinado pela forma de pensar o ensaio a partir desse livro do Carlos Emílio. E um livro de contos, o Orfos. Então, eu fui juntando na minha biblioteca os livros para falar aqui com vocês. O Romance que Explodiu, que é um livro mais recente, que eu adquiri há pouco tempo. Li alguns contos eu já tinha lido na Arraia, então ainda não li esse livro todo. Mas eu acho muito bonita essa imagem. Me lembra Quixadá, não sei se acho que não é Quixadá, mas onde a cidade que eu moro tem muitas dessas pedras. Uma vez o Newton Maciel me emprestou esse material do Siriará, que é uma revista, um suplemento literário, que saiu no final dos anos 70, né, início dos anos 80, e eu tirei xerox desse número, é o número 1, e essa capa é do Carlos Emílio. Não é isso, Carlos? Foi você que fez a capa. Então, a obra do Carlos Emílio está tanto nos livros como nas revistas. Né? É uma obra que você deve procurar, encontrar para ler, tanto nos livros quanto nas revistas. E também, na página dele do Facebook, você pode encontrar muitos textos. Havia também um site, Cronópios, que eu acho que ele publicava muito por lá,
E então o Carlos Emílio ele não se limita ao formato do livro, mas a revista sempre, acho que a Mona vai falar um pouco mais sobre as revistas, ele também se espalha aí, não é? E é um editor e revela também autores, autoras. Então, é muito interessante esse movimento artístico e editorial do Carlos nas revistas, desde sempre, né? Desde a década de 70 até hoje. Ele gosta, ele mexe, ele sabe fazer essas edições. E eu encontrei, Carlos Emílio, não sei se dá para ver bem aí, mas aí sou eu acho que nos anos 2000, no começo dos anos 2000, declamando um poema nas rodas de poesia, né? A percussão que havia no Dragão do Mar, no palco giratório, que eu achava... Eu era bem jovem, aí eu acho que eu tinha 20 anos. Tá mais magro. Hoje eu estou mais jovem, mais gordo. E eu me lembro muito bem das rodas de poesia, que para mim, eu com 20 anos, eu estava descobrindo essa coisa da literatura, era tanta gente, aquele palco, era tão bonito ver as pessoas ali em torno da poesia, e percussão, e eu sempre fui meio encabulado, mas um dia eu tomei coragem, e me inscrevi lá e ganhei ainda um cachê, me lembro de R$100, acho que foi o único cachê da minha vida, para ler poesia, e era uma alegria para a alma, assim, estar no Dragão do Mar, que é um centro cultural aqui do Ceará, situado em Fortaleza, projeto arquitetônico do Fausto Nilo, muito interessante, que é uma praça que transita pessoas que... Então, o Dragão do Mar estava também num momento bom, e a literatura era representativa da programação. Então, o Carlos Emílio tocava essa roda de poesia, e eu me lembro bastante dele declamando os poemas, os textos dele. E isso, agora eu vou começar a dar aula de literatura, né, do Carlos Emílio. Então, acho que esse é o primeiro ponto da literatura do Carlos Emílio. É uma literatura que deve ser lida em voz alta, há um ritmo corporal. Não adianta você fugir disso. Então, é um texto que exige um ritmo, que exige um corpo. A percussão, ela está dentro do texto. Então, é necessário entender que é uma realidade, o texto do Carlos Emílio é uma realidade oral também, não é uma realidade apenas escrita. Assim como o cordel. A literatura de cordel não é só escrita, ela é eminentemente oral. E assim como outras manifestações da palavra, né? Então, a música presente, o ritmo, é um componente que qualquer leitor tem que levar em consideração ao encarar essa obra. Porque tem livros que você pode ler silenciosamente, mentalmente, né? Esse não. Esses textos não. Você tem que encontrar um ritmo pessoal, que é um ritmo também do autor, né? Que vai se misturar aí. Acho que a minha parou de compartilhar? Não, tudo bem. Então, eu aprendi na roda de poesia, ouvindo o Carlos Emílio, e vocês ouviram agora ele falar, o gigante Camalaô, da importância desse som na literatura dele. Muito bem. E aqui eu vou fazer um possível percurso de leituras, pensando que a obra dele escapa a essas limitações conceituais do que é romance, do que é conto, do que é um livro, do que é uma revista. A gente pode pensar que há uma narrativa, vários rios narrativos dentro da obra dele. Um veio que eu vou pegar é o veio do litoral oeste do Ceará. Então, eu vou pegar aqueles contos e o Além Jericoacoara, né, os contos que estão no Office, que foram publicados também em revistas, mas que traz essa faixa do litoral cearense. Essa faixa do litoral cearense. Porque eu penso que há um diálogo entre um livro e outro, entre a revista, os contos que estão na revista, e o livro Além Jericoacoara. É como se eu encontrasse um veio, um caminho. E é esse caminho que eu quero mostrar.
Então, há alguns contos que são do Além Jericoacoara, e o Além Jericoacoara, que é um romance, estão nesses contos. Então, não há que se limitar ao aspecto físico do livro, né? Um romance que também se espraia para outros livros do autor. Tá? Então, essa região você pode percorrer por alguns contos e pelo Além Jericoacoara, o romance do Carlos. Então, Almofala, Itarema, o Rio Acaraú, tá? Jericoacoara, Camusim, essa região onde o sol se põe no Ceará, onde há um litoral muito bravio mesmo, bem bruto, assim, pelo menos na minha impressão, né? É um espaço dessas narrativas do Carlos Emílio. O que me leva a pensar um conceito que, salvo engano, está no Virgílio Vaz, que é de uma espécie de acupuntura geológica do planeta Terra, de que há pontos nevrálgicos, há chakras no planeta Terra, e Jericoacoara seria um desses pontos. Então, ele vai percorrendo isso. E o que é esse litoral? Na verdade, esse litoral vai sugerir para o Carlos canções de peixes, vai sugerir para ele escritas da praia, vai sugerir para ele leituras de praias, leituras do sol, leituras do vento. Então, é o vento que está falando, é a pedra que está falando, é o peixe que está lá. Então, é essa atmosfera desse percurso que eu quero fazer aqui, possível, né? Nesse tempo também que eu tenho. Então, eu selecionei alguns contos que eu vou caminhar aqui nesse litoral oeste. O primeiro conto que eu queria chamar a atenção, que é um conto, O Barco, né, que se viu recentemente como base, né, inspiração, sugestão para o Petrus Cariri fazer o filme dele, O Barco, muito bonito, por sinal. Eu vou ler o início, eu acho um dos contos, um dos inícios mais bonitos, né, da literatura brasileira. Eu vou ler, o que eu acho bonito, sobretudo, é a primeira frase. O barco surgiu de uma expectativa. Sua arquitetura lembrava a caligrafia feita com cuidado, e como todos os barcos, era simétrico, e todos estavam certos de que deslizaria. O barco na praia, sendo construído sistematicamente, tocado pela areia e moldado pelo vento, era um objeto novo, sem marujos, desabitado, mas por sua inclinação, semi-enterrado na areia, a silhueta em foco contra o crepúsculo era secular. Então, esse início é de fato muito bonito, e todas essas narrativas que eu estou tentando traçar, uni-las aqui, traz essa ideia de um mistério que vem do mar, um mistério que chegou do mar, né? Que pode ser uma mulher, que pode ser um barco, que pode ser uma canção, que pode ser um gigante, e que é uma espécie de releitura da colonização brasileira, e do medo, e da violência, e do mistério, né, do desconhecido, que é essa chegada de algo que vem do mar. Algo que chega à praia, que chega à nossa praia, algo desconhecido. Então, esse é vamos dizer, um topo, né, dessas narrativas. Como meu tempo é curto, eu não vou poder ficar falando mais do que eu gostaria, mas agora o segundo conto, O Labirinto, traz outro topo, né, outro tópico. O labirinto vai falar de uma palavra primordial. Então, é muito comum nesses contos, no Além Jericoacoara, a busca por uma palavra graal, né? Uma palavra que pudesse explicar ou revelar um mistério e, ao mesmo tempo, em seguida, ocultá-lo. Então, essa palavra que pudesse ser bebida, essa palavra primordial, né? Uma palavra que pudesse nos trazer a paz diante do mistério da existência. Então, o labirinto, aqui na página 50 do Orfos, vou ler um trechinho, e assim eu vou seguindo esse meu roteiro pelo litoral. Eu vou ler aqui, quando ele diz: a velha brincadeira do telefone se perde no começo das idades.
já sabíamos utilizar o telefone sem fios. A ideia de que essas narrativas vão sendo passadas e recontadas e reinventadas atrás de uma palavra única, né? Cada um de nós utilizava uma concha, e em todas as partes do mundo, em todos os tempos, nos punhamos a escutar, nos escutávamos, não falávamos, éramos receptores. Então, eu estou perseguindo essa narrativa que vai sendo construída. Mas de quem ele está falando, né? Quem é que está na praia e quem recebe esse mistério que vem do mar? São indígenas, né? São mulheres, são crianças, são pássaros, são pedras. Então, esse litoral cearense, bravio, e dessas pessoas que habitam a beira-mar. Então, você vai encontrar nessas narrativas gigantes, os pescadores, sobretudo os marujos, os velhos, e mulheres, muitas mulheres sábias, né? que bruxas, né, num certo sentido. Então, são essas as personagens. O Gigante Camalaô, esse conto que o Carlos leu no começo, ele também delimita bem esse espaço. A Caraú não, o rio... agora me deu um branco, deixa eu rever meu mapinha aqui que eu me encontro. O rio Acaraú, Acaraú. Então, no Gigante Camalaô, é essa região aqui, tá? Essa região de Almofala, de Tarema, que ele vai tentando palmilhar nessas narrativas, certo? Isso é muito interessante e que remete à acupuntura geológica que eu falei, que também está no conto O Maracatu, o Manuscrito da Rocha, perdão. O Manuscrito da Rocha, em que essa acupuntura geológica vai revelando o que hoje é uma pedra, o que hoje é um resquício do que pode ter sido um palácio, do que pode ter sido uma moradia suntuosa, né? E que, apesar de não ser mais um palácio, ainda atrai muita gente, atrai narrativas, atrai a palavra do poeta, atrai as pessoas, atrai algo para a praia, tá? Não é essa Jericoacoara de hoje, não é isso que a gente está falando, mas é além dessa Jericoacoara, além desse turismo barato, além da própria descrição geológica dela, tá? Então, é o poder que a poesia tem de revelar. E é isso, eu já vou encaminhando para o final, do Maracatu Dourado, que eu acho que eu encontrei uma chave meio esquisita para estudar o Carlos, que seria, ele fala no Maracatu Dourado, que ele é um reagrupador de visagens. Então, a visagem, para quem não é nordestino, você ter uma visagem é você ter uma revelação, tanto do passado quanto do futuro. Ela pode tanto servir para o passado quanto para o futuro. A visagem ela é uma espécie de delírio, mas ela é oracular, ela é profética, e ela revela o passado e o futuro. E a visagem é muito redentora também, né? Apesar, né, de às vezes pode entrar no anedotário, mas não. Você vê aquele filme Bacurau, a visagem ela é que resgata tudo para aquela comunidade. Então, o Carlos Emílio, ele, como um rapisodo que vai colhendo histórias ao longo de uma viagem, ele vai recolhendo visagens, delírios oraculares, né? Eu acho que isso é uma chave interessante para estudar e dentro desse percurso que eu estou traçando, e é como se, ao recuperar essas visagens, ele fizesse uma justiça histórica, uma redenção histórica, como o anjo vingador do Walter Benjamin, né? Então, ele, ao recuperar essas profecias, essas visagens, que elas aparecem com o sol quente, elas aparecem com a fome, elas aparecem com um chá, com um fumo, ou com uma meditação profunda, as visagens aparecem. Elas que geraram Antônio Conselheiro, elas que geraram todos os santos do sertão. Então, nisso ele se volta à terra, se volta ao Ceará. Tá, gente? E, por fim,
o romance Além de Jericoacoara, que eu deixo a dica, né, para as pessoas lerem esse romance e, assim como eu, né, talvez se apaixonarem principalmente por essa faixa litorânea da poesia do Carlos Emílio. Tudo bem? Então eu vou agora. Espero ter conseguido ser o professor e sem usar categorias como literatura fantástica, conto, não sei. Não, eu acho que tem que ter uma reinvenção teórica também para estudar essa literatura, que acho muito fértil e provocativa para tudo tudo que a gente está vivendo hoje também, né? Então é isso. A minha parte fica por aqui, já uma apresentação mais geral de uma possível ou possíveis leituras, esse é só um caminho. E agora eu gostaria de passar a palavra para a Mona Gadelha, tá? E queria chamar a Mona e apresentar um pouquinho da biografia da Mona Gadelha, que ela é cantora, compositora, jornalista e produtora, né? Formada em comunicação, com pós-graduação em globalização e cultura na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A Mônica, ela é mestra em comunicação pela Universidade Federal do Ceará e ela vai falar também aqui um pouco sobre o Carlos Emílio e sobre esse universo que ele criou para os leitores e para os amigos dele. Mônica, é com você. Mônica, acho seu microfone. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Me sinto muito feliz, muito honrada, né? Até surpresa, né? Principalmente depois dessa sua bela aula, Rodrigo. Que aula bonita, né? Que aula incrível sobre a obra do Carlos. E fiquei muito orgulhosa, cada vez eu fico mais orgulhosa do Carlos, né? De ser sua amiga, né? De acompanhar a sua trajetória, que começou lá nos anos 70. Então a minha fala não vai ser uma fala como a sua, de estudioso da literatura, vai ser uma fala mais rock and roll mesmo. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do Carlos Emílio, ele já conhece essa história, porque eu já contei para ele de algumas formas, né, em algumas versões. A primeira vez que eu ouvi falar em Carlos Emílio, lá ali por 76, acho que por aí, 76, 77, foi fazendo uma canção para ele, inspirada nele, sem conhecê-lo. Porque o meu parceiro, Sigbert Franklin, que, aliás, este ano, né, se completam 10 anos do desaparecimento dele, né, da ida dele, da ida precoce dele, esse grande artista, um artista visual, músico, um criador extraordinário e pioneiro também, pioneiro assim como o Carlos, né, como essa geração. O Sigbert Franklin era meu parceiro num grupo chamado Caleidoscópio. A gente estava montando o repertório para se apresentar no Festival da Costa do Sol, na Tabuba, e ele me chegou com uma letra para a gente concluir. Essa letra já tinha nome, chamava-se Mr. Nonsense. Não sei se o Carlos vai lembrar dessa história que eu já contei para ele. E ele começou a falar dessa pessoa, desse Mr. Nonsense. E o Sigbert, ele gostava muito era do rock, mas ele ouvia muito jazz, então ele ouvia muito Johnny Mitchell, Joey Jackson, eram as influências dele. E começou a surgir, infelizmente, essa letra eu precisaria resgatar nos meus papéis, já tentei, não achei, porque era um caderninho que a gente fazia as músicas, nos encontrávamos na minha casa, na rua Senador Pompeu, ali já perto da 13 de maio, para compor, para escrever, e ele começou a falar, né, desse Mr. Nonsense, dessa pessoa. Ele queria dar uma resposta para essa pessoa. Acho que tinha rolado algum clima, tinha rolado
alguma coisa, encontro, essas coisas. Enfim, não sei direito o que tinha rolado, mas ele queria responder, ele queria fazer uma música para essa pessoa, que eu não sabia, que eu fiquei ali colaborando, né? Também ajudando no imaginário desse Mr. Nonsense, dessa pessoa iconoclasta, dessa pessoa que, ao mesmo tempo, o Sigbert se colocava como... Eu me lembro demais da letra de alguns textos que falava Mr. Nonsense, cuidado comigo, né? Era... Enfim, foi muito engraçado essa história. A gente fez a música, ensaiou para tocar no Festival da Costa do Sol e tudo. E, tempos depois, a gente circulando nas exposições, nas aberturas de exposições, nos lançamentos de livros, o Sigbert me fala que era o Carlos Emílio. Eu falei, olha só, o Carlos Emílio é o Mr. Nonsense da canção, e eu nunca esqueci, né, esse momento, né? Daí a gente passou a conversar muito e criar aí uma admiração mútua, né? O Carlos, na época, estava à frente da revista Saco, que foi um marco, né? Um marco nas revistas literárias, né? Nos anos 70, das publicações que a gente tinha acesso, muitas publicações alternativas, né? Eu lembro que eu cheguei a colaborar também, mandar alguns poemas para um jornal de Santa Catarina chamado Cogumelo Atômico. Então, nessa época, começaram a surgir essas publicações, e o Saco foi uma publicação importantíssima. Eu lembro de uma capa inesquecível do Saco, que é um desenho, acho que um desenho do Ricardo Augusto Rocha, que é um menino com uma arma, uma criança com uma arma. É uma capa muito... Essa é a capa do Saco, assim, que eu tenho mais... que é mais forte para mim, que eu tenho mais lembranças. Mais lembrança. E para mim sempre foi uma alegria acompanhar esse trabalho do Carlos, né, que é um trabalho, como o Rodrigo falou, né, não se enquadra, né, digamos assim, não encaixa, né? Ao mesmo tempo, você falou uma coisa bonita, que é o fio, né, que torna a obra ora romance, ora poema, crônicas, contos. E a gente passou muito tempo, né? Eu me mudei para São Paulo, a gente viveu essa época da efervescência aqui em Fortaleza, nos anos 70, né? Eu mais na cena do rock, e ele sempre foi um artista, um escritor. Falo artista porque é, né, um escritor, um artista que nos acompanhava e que sempre chegava com suas opiniões, né? Polêmico também, criava muitas situações polêmicas, né? E a gente tinha esse hábito saudável na época de se encontrar nos bares e discutir as obras. A gente brigava, depois ficava todo mundo bem, né? As discussões, as opiniões, né? E depois eu me mudei para São Paulo e passamos muito tempo, né, sem nos encontrar. E, de novo, acontece um momento muito especial, muito forte para mim. Foi quando eu fui assistir uma palestra do Carlos, brilhante, como sempre, uma palestra incrível na Sala Funarte. Eu acho que por volta de 2010, 2011. E o Carlos me deixou muito emocionada, né, com a sua generosidade de falar do meu disco, né? Eu entrei na sala, sentei, e para mim foi eu fiquei até um pouco constrangida e ao mesmo tempo muito emocionada pela forma como ele falou do meu disco, do quanto ele gostava de um disco meu chamado Tudo Se Move. Eu fiquei muito emocionada naquele momento. E depois a gente conversou e ele acabou me apresentando o Pipol, do Cronópios, que é um site de literatura também que eu acompanhava, né? Achava maravilhoso, acompanhava o trabalho. É um site criado pelo Pipol e pelo Edson Cruz, se não me engano, acho que é isso, Edson Cruz. Mas naquele momento estava só o Pipol.
E o Carlos me apresentou o Pipol e eu acabei me tornando amiga do Pipol, né? Ele, infelizmente, veio a falecer também, em anos recentes também. Acabei construindo também vários trabalhos com o Pipol, fazendo vídeos e tudo. Então, o Carlos tem né, esse sentimento de generosidade, né? E de criar esses elos, né? E é muito interessante essa possibilidade que a gente da música, apesar de escrever também, eu sempre me considerei mais da área da música, como cantora, compositora, mas essa possibilidade, essa aproximação que a gente tinha com o pessoal da literatura, né? Voltando a falar dessa época dos anos 70, quando surge essa geração, né, do Sigbert, o Carlos, acho que o Carlos também tem por aí a mesma idade, né, do Sigbert, do Lúcio Ricardo. Eu sou um pouquinho mais nova, uns 2, 3 aninhos mais nova. E essa época a gente convivia, né, a gente participava de eventos, de encontros, andava muito na cidade. A cidade, assim, a gente andava muito a pé na cidade. A Fortaleza, por incrível que pareça, a gente pensar nisso hoje, mas era uma cidade em que a gente circulava muito a pé, nas ruas do centro, ali nas ruas da Aldeota, o Teatro de Arena da Crédimos. Existia um Teatro de Arena na esquina da Santos Dumont com Joaquim Nabuco. Esse teatro de arena era um centro cultural, né? Uma coisa já também pensada, eu acho, como um centro cultural, como hoje a gente conhece um centro cultural, porque agregava várias linguagens, né? Como música, teatro, cinema, lançamento de livro. Então, é uma geração, né, que teve esse envolvimento, né, de interlinguagens, né, da literatura com música, com cinema, e da gente se encontrar e de ter uma Fortaleza propícia, né, para esse ambiente, um ambiente que acabou desaguando em 79 na realização do Massa Feira, que foi um evento que durou 4 dias no Teatro José de Alencar, também com um evento multilinguagens, né, que resultou num disco duplo. Então, é essa geração, né, que o Rodrigo me falando agora da obra do Carlos, eu fiquei muito emocionada e muito orgulhosa, né? O Carlos, a obra dele precisa realmente ser mais lida, muito mais lida, né? É muito lindo esse reconhecimento ao trabalho dele, né? É uma coisa impressionante essa força essa vazão que ele tem desses textos magníficos que a gente lê, né, nas redes sociais agora, já que agora a gente tem, né, as redes sociais. Então, assim, aqui é mais um depoimento de uma amiga, né, que pretendo também estimular e incentivar cada vez mais as pessoas a procurarem mais a literatura do Carlos, né, sair, acho que sim, expandir mais ainda, né, das pessoas mais ligadas à literatura, a eventos como esse, porque é uma obra que merece esse reconhecimento e ser lida e ser adaptada ao cinema. Também vi O Barco, belíssimo filme do Petrus. E é isso. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e mandar aqui um beijo para vocês todos. Valeu, Mona. Muito legal o seu depoimento e traz também memórias da cidade, né, e da história da cultura do Ceará, cultura mais recente, um período muito rico, que eu peguei assim um pouquinho só. Bem, gente, então agora eu vou convidar o Nelson de Oliveira, chamar o Nelson aqui também para participar desse papo. E o Nelson, ele é ficcionista, ensaísta e coordenador de oficinas de criação literária. Ele publicou os romances Gigante pela Própria Natureza e Subsolo Infinito e as coletâneas de contos 21 e As Moscas, Armas, entre outras obras. Nelson de Oliveira organizou a antologia Fractais Tropicais, de ficção científica, colabora mensalmente com o jornal Rascunho, de Curitiba, e vendeu
venceu 2 vezes o prêmio Casa de las Américas, em 1995 e 2011. Tá? Então, vamos ouvir aqui o Nelson e seu convívio e as suas leituras com o Carlos. Seja bem-vindo, Nelson. Beleza, Rodrigo. Obrigado aí pela apresentação. Muito bom rever o Carlos Emílio nessa situação, ou seja, sendo reconhecido, né, publicamente, ciberneticamente, pela obra que produziu ao longo dessas décadas. Muito bom também rever a Mona. A Mona, eu creio que a gente conversou uma vez, rapidamente, em São Paulo, e depois trocamos e-mails, ou seja, me traz recordações muito, muito gostosas. E ouvir vocês dois falando, né, de memórias, né, fatos, textos, a apresentação do Rodrigo, a aula do Rodrigo foi uma delícia, organizou muito bem, né, a mente delirante que é a do Carlos Emílio, né, organizou de uma forma muito, muito atraente e convidativa para quem não conhece ainda. Eu acho difícil, né, quem nunca tem ouvido falar do Carlos Emílio Correia Lima, mas entre ouvir falar e conhecer, de fato, parte da obra ou a obra, é uma distância muito grande num país que é basicamente audiovisual. A gente não vive num país literário, né? Tanto que, se a gente dá alguns passos para fora da nossa pequena bolha, a gente percebe que a literatura é um artigo alienígena, né, para o brasileiro, de modo geral. Mas antes o meu depoimento vai ser muito parecido com o da Mona, não vai ser tão rock and roll, acho que vai ser mais jazzístico, né? Eu vou improvisar muito, vai ser um pouco mais felino, mas antes, sim, né, agradecer muitíssimo pelo convite. Carlos Emílio me convidou e eu fiquei muito feliz por ter se lembrado de mim, né, agradecer o convite dos organizadores da festa e espero poder contribuir de alguma maneira para essa cruzada que é convencer, né, quem está nos assistindo, convencer o maior número possível de pessoas a ler literatura brasileira e a ler literatura brasileira de qualidade, né? Enfim, para não fugir do tema, vou contar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo, vou falar como foi que eu conheci Carlos Emílio, né? Vejam só, foi logo no início dos anos 90, ou meados dos anos 90, eu, depois de cursar uma faculdade de artes plásticas, eu frequentei uma oficina de escrita criativa aqui em São Paulo e acendeu, né, uma chama que eu conhecia muito mal, mas a chama, o chamado da literatura, né? Depois dessa oficina de criação literária, eu me apaixonei profundamente pela escrita literária e decidi, de forma assim, bastante peremptória, a construir uma carreira literária. Então, foi ali, acho que meados dos anos 90, comecei a escrever contos, poemas, a rascunhar o que no futuro poderia vir a ser um romance. E para quem não viveu essa época muito excêntrica, pré-internet, o que acontecia? Você, com os primeiros textos, os primeiros poemas, os primeiros contos, o caminho natural era enviar para as revistas, né? Revistas literárias. Então, comecei a fazer uma pesquisa e descobri 5 ou 6 revistas literárias muito prestigiadas no Brasil, entre elas o jornal Letras e Artes, né, do Rio de Janeiro. Então, o primeiro contato que eu tive com
o Carlos Emílio foi, via Letras e Artes, enviando, creio que 2 ou 3 contos, 2 ou 3 poemas para o jornal e recebendo um sinal muito positivo, né, de que o jornal publicaria um dos meus contos. E essa foi a minha estreia em papel, né, foi a minha estreia na literatura. Então, sem conhecer nada da obra do Carlos, sequer saber que o editor era cearense, porque, se eu não me engano, a revista, o jornal era carioca, o Carlos pode me corrigir depois. Ele já foi muito importante na minha carreira por me dar esse impulso, publicando meu primeiro texto em papel, e a alegria de você ver um texto, para quem está começando uma carreira literária, hoje nem sei se isso funciona, mas para a internet, né, é muito grande, né, você foi legitimado de alguma maneira, né, o teu texto passou por um crivo, e aqui está impresso um conto meu chamado Um Encanador, né, em que acontece um dilúvio numa cidade, e o protagonista é um encanador. A minha surpresa maior, ou seja, um acréscimo nessa primeira surpresa, foi depois entrar em contato com a prosa do Carlos, né? Ele escreve poesia também, mas eu conheci primeiro a prosa de ficção. Eu explico. Ao longo dessas décadas todas, eu fui me aprofundando num gênero de literatura que é muito particular, né? O Rodrigo até comentou essa questão das etiquetas, né? Essa questão da nomenclatura, mas vou usar aqui provisoriamente para simplificar um pouco, para me fazer entender mais rapidamente, mas é a ficção fantástica. Nessas décadas, conforme eu me aprofundava cada vez mais no labirinto da escrita literária, eu fui respondendo positivamente ao chamado, né, muito sedutor da ficção fantástica, de uma literatura que está muito distante do realismo, do naturalismo, de uma literatura em que coisas assombrosas acontecem o tempo todo, e em que você percebe que não há uma simbologia por trás desse assombro, desse estranhamento, né? Não é uma alegoria, na verdade, um sinal para o leitor de que coisas assombrosas acontecem o tempo todo no nosso cotidiano, mas nós somos cegos para enxergar, né? Nós fomos domesticados por uma tradição aristotélico-cartesiana, a não enxergar, a não valorizar, né, tudo o que de fantástico, de assombroso, a própria vida já é algo inexplicável, é um grande mistério que teólogos, cientistas e artistas tentam desvendar, mas que é uma busca vã, né? É impossível, é um mistério maior que tudo. E essa literatura que trata desse grande mistério em várias camadas, né, em vários graus, é a que me interessa hoje, por exemplo, né? E com o passar do tempo eu fui conhecendo, troquei correspondência com o Carlos Emílio, ele, quando começou a editar a revista Arraia Pagé Urbe, mandei material para ele também, foi muito bem recebido, publicou coisas minhas, fomos conversando, ele me presenteou com livros dele, e aí surgiu esse encantamento, essa paixão pela literatura, principalmente pela prosa do Carlos Emílio, né? Por todas essas qualidades que o Rodrigo enumerou na aula, né, na apresentação dele. Enfim, é uma literatura que ela promove um encantamento da realidade que me interessa muito, né? E eu percebo nos contos, no romance, o meu predileto é A Cachoeira das Eras, né? E o Carlos Emílio sabe disso, a gente já conversou muito sobre esse romance. Eu percebo que é uma literatura que extrapola até mesmo
essa convicção de que a literatura não pode, ela vive num nicho diferente, por exemplo, da teologia ou da ciência, né? Me parece que os contos e os romances do Carlos Emílio, muitas vezes, são um amálgama do que há de melhor nessas tradições estanques, né? E o meu encantamento pelo que o Carlos escreve vem disso. Um exemplo, né? A Cachoeira das Eras. É um romance no sentido contemporâneo do termo, né? Porque você tem ali, de fato, uma ideia de um enredo coerente, mas é um romance que vai para todas as direções, né? São muitos personagens, alguns deles sobrenaturais, alguns deles alienígenas, mitológicos e humanos, interagindo, dialogando, numa determinada demanda que, de repente, muda o seu foco, e no final da leitura você percebe que passou por uma experiência. Então, nesse sentido, é nesse sentido da literatura que eu mais curto hoje em dia, uma literatura que é uma experiência. Se você precisar resumir, você não vai conseguir, porque você vai perder a essência dessa experiência, uma experiência, às vezes, não verbal, né? E quase como a música, né? A Mona vai entender o que eu estou dizendo. É uma experiência que você tentar traduzir numa sinopse, num resumo, você perde, fica muito pobre. E eu gosto de muitos contos, né, do Romance que Explodiu, que já começa pela brincadeira, é romance, não é romance, é coletânea, não é coletânea, isso não importa, mas você pode ler das duas formas, né, como romance, um romance multifacetado, como uma constelação feita de dezenas de estrelas, em que você faz os desenhos os mais surpreendentes, né, e o Carlos Emílio iniciou a reunião de hoje lendo um conto que é sublime, né? É primoroso, é um encanto, ele tem uma força lírica muito forte, né? Mas eu ainda não é o meu predileto. O meu predileto, de fato, é o conto Graal, né? Que está aqui no Romance que Explodiu. E sobre isso conversei algumas vezes com o Carlos via Messenger, quando eu me propus a organizar essa coletânea na verdade é uma antologia, né, porque são todos contos publicados, Mundo Vertigem, uma antologia de ficção fantástica brasileira contemporânea. E foi muito divertido, né, o Carlos Emílio foi o único autor da antologia com quem eu conversei sobre qual conto entraria na antologia, né. Por quê? Porque tem uma obra tão vasta e eu não estava seguro de conhecer todos os contos para selecionar o melhor conto fantástico de Carlos Emílio Correia Lima para colocar na minha antologia. E eu fazia questão que fosse o melhor, né? Então, aí começamos a conversar e eu separei uma lista com 15 títulos, né? 15 contos, narrativas curtas, mandei para ele. Ele fez as suas escolhas, mas eu já tinha me apaixonado pelo Graal, e aí conversa vai, conversa vem, mas eu estava disposto a ceder, porque acho importante, num projeto desse tipo, que o autor fique feliz, né? Afinal, eu não estava escolhendo entre contos fracos e alguns bons, todos os 15 sensacionais, né? Daí a dificuldade. Mas, no final, o Carlos, uma figura generosa, uma figura super afetiva, acabou cedendo. Eu acho que ele pensou assim, o organizador tem que ficar feliz. Então, ele cedeu, acabou entrando o Graal nessa antologia, eu fiquei muito feliz. Por quê? Pelo seguinte, nessa esfera da ficção fantástica, eu fui trabalhando de uma maneira a concentrar o máximo possível num tipo de narrativa que não seria confundido, por exemplo, com ficção sobrenatural, né?
E fora do nosso pequeno círculo de autores e críticos e professores, principalmente entre a galera mais jovem, a ficção sobrenatural é dominante, né? Então você tem, talvez por conta do Harry Potter, mas você tem, assim, feiticeiros, bruxos, vampiros, lobisomem. Não era isso, né? Eu queria uma ficção em que algo assombroso acontecesse na narrativa, mas que não houvesse nenhum tipo de explicação, nem científica e nem sobrenatural. Se houvesse uma explicação científica, seria ficção científica, gênero no qual o Carlos também é excelente, né? E se houvesse uma explicação sobrenatural, um xamã, uma entidade da floresta, também. E o Graal é um conto primoroso do começo ao fim, porque ele não facilita para o leitor, ele instaura uma realidade de uma conversa entre dois personagens, e depois o Carlos me contou que partiu de uma conversa aqui na Avenida Paulista, né? E tudo eu não vou dizer surreal, mas tudo é onírico. O tempo, o espaço, o assunto, isso do começo ao fim. Então, por isso que eu defendo o Graal, assim como, se não o melhor, mas um dos melhores contos do Carlos Emílio. Enfim, esse é um pontapé inicial, né, para poder colaborar de alguma maneira com esse encontro sensacional, maravilhoso, e creio que podemos até transformar esse encontro numa conversa, até para saber se o Carlos Emílio concorda com o que eu falei aqui, rapidamente, né, sobre a obra dele, principalmente sobre Cachoeira das Eras e o Conto Graal, que são os meus dois prediletos, e se discordar não tem problema nenhum. Valeu, Nelson. Eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo, não sei, tem esses limites todos, né, de que vai ao ar, mas acho que a gente até já extrapolou um pouquinho, mas eu acho que a gente deve ouvir um pouco o Carlos Emílio, pelo menos para ele nos ouvir, né, o que ele pensou das nossas falas e trocar essa bola com ele. E em seguida a gente encerra. Só pedir para o Carlos ser mais breve. Que eu estou sem fala. Pela liberdade criativa das opiniões de vocês e tudo. Eu estou comovido. Porque, por incrível que pareça, essa é a primeira mesa que já houve na história da minha vida sobre a minha literatura. Seja presencialmente ou seja virtual. É a primeira, por incrível que pareça. Que pessoas que não eu falem da minha literatura num grupo, numa mesa, né, num pequeno seminário, né? E eu estou muito contente e vejo como é importante esse afago de pessoas inteligentes, grandes escritores, grandes artistas, fazerem em você. Como isso é bom, né? Porque há quanto tempo? Desde que eu nasci, ninguém fazia uma mesa sobre mim, né? Eu estou fascinado de ouvir e eu não sei muito o que dizer, porque eu realmente estou emocionado. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. Sobre os meus livros, né? O Romance que Explodiu é um livro que deveria ter saído, Nelson, em 1990. Ele só foi sair em 2006. Ele foi recusado por todas as editoras do país, sabe, grandes editoras. Na Nova Fronteira, então, Nova Fronteira foi também, mas na Companhia das Letras foi um desastre o que ocorreu lá, sabe? Uma coisa assim surreal. Eu tinha deixado o livro lá em 88. Em 88. Fui a São Paulo, na casa de um tio meu, e fui lá na editora. Era numa casa, na época, até simples a editora e tudo, eu achei. E deixei lá o livro. Na época não tinha computador, não tinha... Já tinha fax, mas não tinha computador, não tinha... Era tudo na base da Xerox, né? Aí você organizava o seu livro, xerocava depois de digitar, geralmente melhor em máquina elétrica, você colocava, colava e tudo, fazia um volume, né? Um livrinho, um livrão, no caso era um livrão, era até maior do que esse que saiu pela Universidade Federal do Ceará. E eu deixei.
E aí pedi o recibo, eles deram do recebimento e me pediram 6 meses para responder. Tudo bem. Quando passou 6 meses, não responderam. 7, 8. Quando chegou no 10º mês, eu voltei ao São Paulo. Na época eu morava no Rio. E liguei para lá que gostaria de saber do resultado, da leitura crítica, o que eles tinham resolvido. Aí a moça lá foi olhar lá no secretário dela. Não, aqui não tem nenhum livro do senhor, não. Aqui não deixou livro nenhum aqui na Companhia da Letra. Como é, minha filha? Não deixou livro aqui, não há nenhum registro sequer de leitura crítica do seu livro. Não foi nem lido, porque não foi recebido. Ah, é? A senhora, por gentileza, isso dá um telefone ainda. Amanhã eu vou passar aí às 3 horas da tarde, eu quero meu livro de volta. Não fizer um processo violento com isso aí, porque isso é apropriação de obra, né? É apropriação de obra. Aí, não é que apareceu? E, um detalhe, ninguém tinha lido o livro ainda. Pelo menos porque eles disseram. No Brasil, do ponto de vista profissional, das editoras, é lamentável sobre todas as vezes. Qual é o profissionalismo de uma editora se diz um negócio desse? É um livro como O Romance que Explodiu, um tratamento desse, né? Resultado, contos que poderiam ter sido os primeiros num determinado estilo, né? Uma determinada corrente, um modo de narrar, os mitos que são escolhidos, o ângulo deles, que era inusitado e tudo, precisaram de 30 anos para ser editados. Quanto eles não influenciariam, se tivesse muito mais, se tivesse saído em 1990, 91, não é? Quer dizer, o que poderiam ter influenciado em sua época, em que foram escritos, foram defasados até o máximo. E eu só consegui publicar em 2006, né? Mas imagine isso, né? O quanto esses contos, que o Nelson disse que são muito bons, que o professor Udemar também, teriam influenciado em sua época, né? E não puderam, né? Então vieram outros autores, até com semelhantes parecidos, do gênero fantástico, real, etc. E que, vou dizer um que, quando saiu o livro, que é um livro de contos notáveis sobre todos os aspectos, talvez seja a melhor obra dele, porque ele é um chato, ele é uma pessoa profundamente, concordo com o Nelson, dura, ele é quase inumano, não sei como é, uma figura esquisita, né? Bernardo Carvalho, em Aberração, aquele livro é bom, não há qualquer pessoa sabe que aquele livro é bom. Mas aquele livro, digamos assim, toma o lugar desse livro. E o Aberração só saiu 15 anos depois, entende? Porque não saía livro de literatura fantástica no Brasil. Além dos comuns do Veiga, a reedição da obra do coisa, alguma coisa do Victor Giudice, os outros que saíam totalmente anônimos, não se tinha acesso, né? E era o primeiro livro mesmo de uma geração, um livro totalmente de literatura fantástica, que ninguém fazia isso. Aí, bum, não sai. Só sai 20, 30 anos depois, né? Aí eu parei de escrever. Eu fiquei 10 anos sem escrever. 10 anos sem escrever nada. 10 anos sem escrever nada. Só fragmentos, poemas e coisas assim, que agora eu vi uma montanha, mas foi um choque para mim o tratamento da Companhia das Letras. Sabe? Não sei o que aconteceria com vocês, mas eu achei. Eu jurava que eu devia sair pela Companhia das Letras, que eles iriam ler. Não, nem leram, ficaram um ano, e ainda disseram que eu nunca tinha entregue o livro. Agora, qual é o interesse de dizer que não receberam o livro? Né? Mas o Graal, naturalmente, é um dos melhores contos meus. Mas o conto que eu acho mais fantástico meu, e que me deu uma trabalheira danada, que eu acho realmente revolucionário em todos os sentidos, porque mexe com estruturas e entidades, territórios, que não são mais seres humanos, não são também deuses, não são mitos, são coisas de território. É um território falando assim de si mesmo, né? É um pedaço da terra falando de si mesmo, e se compondo, e se unindo.
É dificílimo mesmo. É esse aqui, no oxímbolo, Cosmogonia do Novo Universo, porque tem uma relação muito intrínseca com Maria do Monte, o romance de Jorge Amado, ele é ele cabe como um violão na orquestra, sabe? É perfeito ele entrar aqui. Mas eu acho esse, viu? Ele tem eu lhe mandei a outra forma da Ilha de Gu, ele tem outro título. Mas esse eu acho o meu melhor. E é o maior também em tamanho. O mais complexo de todos. Esse conto. Quem publicou foi o Diegues, aquele do Portunhol, né? Publicou naquela. O Douglas Diegues. Publicou no do livrinho. Portunhol Selvagem. Ele publicou esse conto naquela coleção dele, que ele faz da cartoneira, né? É uma coleção excelente. O Portunhol Selvagem, do Douglas Diegues, é um elemento que eu comecei a usar também na minha ficção fantástica, justamente para você subverter não só o enredo, com personagens, tempo e ação estranhos, né, excêntricos, mas a linguagem. Um outro comentário agora me ocorreu, Carlos Emílio, que também, cerca de 2 anos atrás, me ocorreu que escrever algumas narrativas em que os próprios personagens tivessem consciência de que são simples personagens numa história, numa trama. Mas veja só, depois de te conhecer, de ler a tua produção durante tanto tempo, eu já sabia que, fazendo isso, eu ia encontrar algo muito parecido em algum livro teu. Então, eu escrevi um romance intitulado Gigante pela Própria Natureza, em que os personagens sabem que são personagens no romance e ficam disputando o protagonismo, né? Ficam disputando o afeto do autor que paira acima deles. E eu acho que eu comentei com você, na Cachoeira das Eras, tem um momento, eu não me lembro a página, mas em que o narrador daquele capítulo, que é um conto também, né? Ele começa a ir nessa direção, né? Ele começa a dizer, olha, eu sou um personagem, somos todos personagens, o grande autor está aqui, observando tudo. A minha certeza se confirmou. Tem os 6 personagens em busca de um autor, a peça de teatro do Pirandello, né? Exatamente, mas o que eu argumentei, até num artigo para o jornal Rascunho, é o seguinte, no teatro não funciona. Essa premissa não funciona, porque no teatro todos são atores. Só funciona na literatura. Essa ideia de que, porque o personagem ele não pode ter corpo. No momento em que ele descobre que é um personagem, ele não tem corpo, não tem braços, mãos, pernas, ele é uma ideia. Né? E no teatro é impossível, você é obrigado a pôr um ator em cena. Mas hoje está havendo uma tendência no teatro europeu da imaterialidade, né? Você chega numa peça de teatro, você só ouve uma voz, aquela voz soando, se aproximando, não tem corpos, não tem mais personagem, não tem gente. A tendência no teatro europeu, um amigo meu que está em Lisboa, e ele vive pesquisando em Paris, o tempo todo, ele é teatrólogo, ele disse que é uma tendência que ele acha grotesca e, ao mesmo tempo, deslumbrante, dessa coisa, né? Teatro sem personagem, né? Você chega e vê assim, uma peça, você lê um texto. Isso aí é a Patrícia Portela, que fez um livro. Eu acho ela muito louca. Ela esteve aqui em Fortaleza, a gente ficou muito amigo. E realmente, não sei se o Nelson conhece, a Patrícia Portela, lá de Portugal. Não conheço. Ela é uma escritora fantástica, não no sentido que ela escreva fantástico, mas o romance é uma peça de teatro, que é uma instalação, que é uma peça radiofônica, é tudo que é um balé, sabe? É impressionante, a obra se desdobra em diversas ramificações e objetivações, né? Impressionante. Essa peça, que é um romance dela, só são textos, cartas, quer dizer, não tem uma narrativa, um escritor escrevendo. Você conhece a história através de cartas, diário, fala de rádio, tudo sem objetividade literária, né? Mas se você vai juntando as fotos, também tem imagem,
vai juntando tudo isso como um dossiê sobre uma pessoa que terá existido ou não, ela forma um romance, né? Outra coisa interessante que é romance sem narrativa, né? E, no entanto, é um romance. Mas não vamos falar dos... Ela mostrou essas coisas, ela mostrou numa fala dela aqui, né, Carlos? Ela mostrou, a gente estava junto. Bem bacana. Mas é isso. E essa coisa de meus livros sempre surgirem atrasados, o único que surgiu mesmo adiantado é o que o Nelson gosta mais, é o Cachoeira das Eras, né? Aquele livro eu escrevi em 20 dias, realmente. É ouvindo música e bebendo ayahuasca, né? E, lá em casa, né? Eu não parava de... E esse livro rendeu uma traquinagem muito bacana que você topou, da qual você topou participar, que foi, depois de ler, né, Cachoeira das Eras, eu estava decidido a escrever um artigo para o jornal Rascunho, mas aí, para fazer justiça à explosão de criatividade do romance, eu falei assim, não, vamos fazer uma entrevista. E não vou entrevistar o autor, eu quero entrevistar esses personagens aqui. Aí você topou e eu mandei perguntas para os personagens, e você respondeu na voz dos personagens. Foi uma experiência divertida para você também, Carlos, ou você sofreu um pouquinho para ter que voltar a essa obra que é da década de 90, foi publicada no começo da década de 90, né? Não, ela foi publicada em 79 e foi escrita em 78. Meu Deus! Ela é de 79. Já estava bem adiantado o negócio, não estava, em termos de evolução na literária, não estava? Exatamente, porque a gente tem como referência nessa época, tem o Murilo Rubião, como você falou, né? Tem o José J. Veiga, alguns contos da Lígia Fagundes Telles, o Macunaíma, que, na minha opinião, é o realismo mágico surgindo no Brasil antes de surgir nos outros países, né? O Macunaíma é a primeira obra do realismo mágico nas Américas, e nessa sequência cronológica vem o teu romance que empurrou para muito, muito alto, né, a expectativa em termos de literatura. Colocou, como a gente brinca aqui em São Paulo, usando a analogia do salto com vara, colocou o sarrafo lá em cima, né? Para você chegar nessa altura, o cara tem que ser muito talentoso agora. Eu queria, infelizmente, eu tenho que ser o chato aqui, interromper a conversa. Se a gente tivesse presencialmente, a gente poderia varar a noite aí, mas há um limite do tempo na plataforma e já me avisaram aqui que eu vou ter que encerrar. Mas, de qualquer forma, eu acho que quem está assistindo a gente viu a riqueza desse autor, das obras, e é quase que interminável a leitura do Carlos Emílio. Fica não só a dica de leitura, mas a expectativa que as pessoas procurem, de fato, conhecer mais a obra desse grande escritor latino-americano, que é o Carlos Emílio. Agradecer novamente ao Nelson Oliveira, agradecer a Ana Gadelha, agradecer... Não, né? Oi? Cada um Carlos, infelizmente, o tempo já foi para o espaço. Então, agradecer também ao Carlos Emílio e agradecer ao Flides pelo convite. Então, muito obrigado e até o próximo seminário. Acompanhem a programação da Flides. Abraço. Leiam, Carlos. Beleza, abraço, galera. Muito obrigado ao Nelson, a Mona, a você. E eu desculpe a minha péssima participação, porque eu realmente fiquei muito emocionado, aí eu fiquei sem palavras, assim, é a primeira vez que falam de mim assim. Que bom, que bom. Muito obrigado, valeu, gente. Meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado, viu? Axé, saravá. Isso aqui é o Raul, ó. Valeu.